Graça e paz, irmãos e irmãs. Graça e paz. Bom, hoje nós vamos entrar numa nova fase do nosso estudo. Nós vamos ter um estudo rápido sobre o livro de Romanos em si. Aqui nesse formato de vídeo a gente tem que ser muito rápido, então se vocês tiverem depois alguma dúvida, vocês podem nos contatar, a gente pode até fazer um estudo mais aprofundado. Vamos lá, então? Então, Valéria. Porque o Wesley sentiu o coração aquecido, como nós já vimos, porque ele teve encontro com a palavra de Deus a partir desse livro que nós vamos ver agora, que é o prefácio de Lutero, a carta aos Romanos. Bom, nós falamos de uma série de conceitos, né? Sim. Conceitos eram lei, pecado, graça, fé, justiça, carne e espírito. O que é importante? Não perca de vista esses conceitos, pois serão fundamentais nessa parte que nós vamos estudar agora. Em vários momentos nós vamos voltar a esses conceitos. Vamos lá, então? Capítulo 1. A gente pegou aqui um versículozinho. Sabe aquele versículo que a gente passa batido? Que a gente olha, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado por Evangelho de Deus. Mas quantos significados nós temos aqui? Pode falar um pouco, Valéria? Paulo, ele não se apresenta como alguém que é melhor, como um superior, mas ele coloca-se como um servo, como alguém que está a serviço de Cristo Jesus. Ele reconhece Jesus como o Messias, como o Cristo, chamado para ser apóstolo. Apostolado, duas coisas. É um chamado, não é uma condição do tipo, o que eu sou melhor, porque eu sou chamado para, e apóstolo é enviado, não é chamado para ser enviado, separado para o evangelho de Deus, da boa notícia. Boa notícia. Isso, Evangelion. Isso, é isso que quer dizer. É interessante que ele começa logo falando que ele vai anunciar o evangelho, e isso ele escreve numa carta aos Romanos. Em Roma, assim, naquele tempo, né, se chamava uma boa notícia Evangelion, né? Mas era comum associar isto a, por exemplo, anunciar o novo imperador, aos anúncios oficiais. E aqui a gente tem um anúncio que vai da periferia para o centro, né? A igreja que começa ali na periferia do império e que agora já está em Roma. É a carta chega para a capital, né? Sim. Mas aí não é Roma que vai anunciar o evangelho. É Paulo, o servo de Cristo, que vai anunciar o evangelho de Deus. Sim. Certo? Exatamente. Bom, vamos continuar então? Sim. Quando a gente continua um pouco mais adiante, a gente fala dos capítulos 1 e 2 de Romanos. E o que a gente consegue entender de forma bem resumida desses capítulos? Ele começa falando da perdição do mundo. Uhum. E aí o que acontece? Quem é religioso geralmente gosta de olhar e falar, puxa, o mundo está perdido. Olha esse mundo perdido, e olha eu aqui, salvo. Só que depois... A auréolazinha. Sim. Só que depois, no capítulo 2, aí o Paulo começa a falar das pessoas religiosas que também se encontram afastadas de Deus, mesmo quando praticam uma religião. Por que acontece? Muitas vezes o mundo gosta de falar da hipocrisia dos religiosos. E os religiosos gostam de falar do estado de miséria, de perdição do mundo. Uhum. Mas qual é a mensagem que os dois capítulos juntos formam? É que todos precisam da graça de Deus. Todo mundo se afastou de Deus. Certo? Todo mundo pecou. Quem está perdido no mundão, quem tem uma religião, pois não cumpre a lei de verdade. E quando fala que não cumpre a lei de verdade, ele está se referindo a pessoas que simplesmente não cumprem, não fazem mesmo, ou também a pessoas que exteriormente cumprem, mas fazem isso de forma apenas exterior, sem que haja o amor pela lei de Deus no profundo do coração. Né? E aqui são os preceitos de Deus, né? Nós estamos falando os preceitos de vida, aqueles preceitos que a gente tem na palavra escrita. Lembrando, exatamente, lei não é um conjunto de regrinhas do que tem que fazer e do que não tem que fazer. Não, lei é a expressão da vontade de Deus.
preceitos de bem viver, deixados por Deus. Mas mesmo quem não tenha lei, esses preceitos escritos, né? Essa parte de Romanos é ficado claro que há um testemunho para todos, e Deus se revela na natureza também, e há uma perdição que atinge todos, porque quer alguém não cumpra esses preceitos por não conhecer a escrita, quer não cumpra porque conhece, ou quer pareça cumprir, no final, todo mundo se afastou de Deus, todo mundo pecou, com religião, sem religião, com natureza, com escrito, com tudo. Todo mundo está distante de Deus e precisa da graça de Deus. Uhum. E aí, para a gente falar dessa conclusão, nós temos aqui, olha, esse pedacinho que a gente selecionou do capítulo 3, ele fala, vamos ler o texto, e nós vamos encontrar vários desses elementos. Lei, pecado, justiça, fé e graça. Vamos ler então o texto? Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, de Deus, baseando-se na obediência à lei. Pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que a gente vê nesse texto aqui? Esse texto aqui é sensacional. Uhum. Esse texto, eu não vou duvidar se o coração de John Wesley ficou aquecido quando ele viu esse texto sendo comentado, sendo falado. Porque, como a gente enfatizou no primeiro texto, no primeiro versículo que a gente falou, Romanos 1, Paulo está iniciando essa carta para trazer um evangelho, para trazer uma boa notícia. Dizer que está todo mundo perdido em pecado, sejam pessoas religiosas ou pessoas não religiosas, não há boa notícia nenhuma nisso. Mas aqui nós temos uma boa notícia. Né? Exatamente. Há uma justiça que Deus provê para nós. Ele nos justifica. Ele se entrega por nós, por meio de Jesus. É para todo mundo que crê, não há distinção. Eu gosto demais desse texto. Não há distinção entre onde eu estou, quem eu sou, o que eu fiz ou deixo de fazer, se eu tenho ou não tenho uma religião. Não há distinção. Todos pecaram e todos são justificados gratuitamente por Deus. Sim. A graça é para todos. A graça não é para um grupo privilegiado. A graça não é para alguém que cumpre uma religião. A graça não é para... A graça de Deus não se manifesta para um grupo de um determinado lugar, e a história do cristianismo mostra isso. Né? A graça se espalha nas diversas culturas, a graça se espalha nas diversas camadas sociais, é para todo mundo, é para nós, é para vocês, é graça, é um favor que a gente não merece de Deus, é Ele vindo até nós. E se todos nós pecamos e não conseguimos chegar até Ele, Ele, por meio de Jesus, Ele vem até nós, a única condição é crer. Uhum. Ele é como aquela ilustração que a gente tem usado do helicóptero que joga a corda. E a gente simplesmente tem que pegar. Sim. Todos os que creem. Não há distinção. E quando estamos nele, não há distinção. E a graça... Por isso Paulo pode ser servo, ele é chamado para alguma coisa. Mas o que ele é servo também, é alguém a serviço de Jesus, como todos nós somos. A graça nos torna iguais. E aí,
a gente pergunta, a graça necessariamente ela vem acompanhada da humildade, não é? Vamos olhar o próximo slide? Sim. O capítulo 3, ele termina com uma conclusão. Onde está o motivo da vanglória? Ou seja, onde está o motivo da gente se achar orgulhoso, se achar o máximo? Se a minha justificação não vem de mim, que motivo tenho eu para achar que eu sou o cara? Né? Exatamente. O homem, a pessoa, é justificada pela fé, independentemente da obediência à lei. Grande salvação para todo mundo, para todos os que creem. Pela graça, sem distinção, nós somos salvos. Então, agora vamos continuar aqui. Nós temos aqui os nossos pontos de reflexão. Primeiro depois disso tudo, você ainda acha que pode fazer coisas boas para merecer a atenção e o amor de Deus? Não é pelo que a gente Ficar faz. levantando pesos elevadíssimos, carregando cargas imensas. Será que você precisa fazer por merecer? Qual é o segundo ponto? Como podemos confiar e tomar posse do que Deus nos oferece de graça? Ore para que o Senhor produza em você um verdadeiro encontro com a graça. Que o Senhor nos abençoe e faça de cada um de nós pessoas com o coração aquecido por esse evangelho maravilhoso que diz que se todos pecaram, a graça de Deus se manifesta a todos. Grande salvação. Amém? Amém. Aqui nós temos algumas informações, eu vou reduzir o tamanho da nossa telinha para poderem ver. Nós temos algumas informações aqui se você quiser entrar em contato conosco. Lembrando, nós temos aqui o endereço da igreja em Vila Esté, em São José dos Campos, mas ela está nesse tempo de pandemia, ela está fechada, ainda sem uma previsão de abertura. Ela está virtual, ela está virtual online. Vocês podem também nos localizar pelo Facebook ou pelo Instagram. Temos aqui também a página da Igreja Metodista Central no YouTube, onde você pode acompanhar os nossos cultos. Você também pode digitar simplesmente no YouTube IMC-SJC, que vai dar nessa página. E se você quiser procurar uma igreja metodista mais próxima de você, tanto no estado de São Paulo, quanto em qualquer localidade do Brasil, nós temos também esse site. And don't forget, if you want to study more about the Bible, you can contact us in English. E se voi anche studiare un po' la Bibbia, possiamo parlare italiano. Sì. Ciao. Ciao. Bye. God bless everybody. Deus abençoe e o benedica.